bem-vindos a uma aula sobre os chamados problemas Gettier. Na verdade, por uma razão de brevidade, nesta aula eu vou focar em apenas um dos problemas Gettier. São dois casos apresentados em 1963 por Edmund Gettier no artigo Is Justified True Belief Knowledge? Ou seja, a crença verdadeira justificada é conhecimento? Esse artigo tem esse título justamente porque coloca em questão a definição mais tradicional de conhecimento, uma definição que remonta ao Teeteto de Platão, em que o conhecimento é então apresentado como uma crença do sujeito que conhece, mais do que isso, uma crença que é verdadeira e que não é verdadeira acidentalmente, mas verdadeira de forma justificada. Então, Gettier procura questionar essa definição, mostrando que crenças verdadeiras e justificadas não implicam necessariamente em conhecimento, quer dizer, elas não são condição suficiente para que nós consideremos que um sujeito tenha conhecimento. Em outras palavras, então, a definição tradicional de conhecimento geraria um diagnóstico falso. Ela geraria um caso falso positivo de conhecimento. Isso significa, é claro, que está pressuposta aqui a ideia de que seja possível definir conhecimento através de condições necessárias e suficientes da aplicação desse conceito. Ou seja, que o conhecimento tenha uma natureza que nós possamos captar e expressar numa proposição necessariamente verdadeira. Para muitos, isso não é o caso. Quer dizer, hoje em dia, questiona-se muito se essa pretensão da filosofia analítica de chegar ao que nós consideraríamos, seguindo a linguagem de John Locke, por exemplo, uma definição real de conhecimento, se isso seria possível. Para muitos, o conhecimento faria mais sentido se fosse interpretado como um conceito de família, no sentido de Ludwig Wittgenstein. O que significa um conceito de família, um conceito com significado de família? Grosso modo, significa justamente que certas instâncias de conhecimento têm similaridades com determinadas outras e outro tipo de similaridade ainda com um outro grupo de instâncias de conhecimento, de tal maneira que pode ser o caso que não exista nenhuma característica que seja uma marca constante em todas as instâncias de conhecimento, representando uma espécie de essência do conhecimento. Então, hoje em dia existe uma visão anti-essencialista, digamos assim, né? A ideia de que definições não conseguem captar características necessárias e suficientes daquilo que é conhecimento, de tal maneira que o significado da própria palavra conhecimento varia de contexto para contexto. Então, essa é uma reação, inclusive natural, às críticas de Gettier. Quer dizer, para muitos, em vez de tentarmos remendar a definição de tal maneira que ela possa vir a funcionar como uma condição suficiente do conhecimento, nós deveríamos aprender de Gettier a lição de que nós deveríamos abandonar esse projeto da busca do conceito de conhecimento como um conceito universal. Então, vejamos. Gettier diz justamente que a busca pelas condições necessárias e suficientes do fato de alguém conhecer uma dada proposição pode ser formulada assim: o sujeito S sabe que P. P aqui é uma proposição, tá? E isso significa, então, essa proposição A, S sabe que P, poderia ser analisada em três partes. A primeira proposição, então, diria que é verdade que P.
Quer dizer, é verdade que P seria uma condição necessária para a verdade de S sabe que P. A segunda proposição na análise de S sabe que P é que o sujeito S acredita que P. Em outras palavras, então, é uma condição necessária para o sujeito S saber que P, que ele acredite que P. E por fim, também é uma condição necessária para que S saiba que P, que S esteja justificado em acreditar que P. Então, quando você soma essas três condições necessárias, conjuntamente, elas seriam também suficientes para que nós possamos dizer que S sabe que P. Quer dizer, toda vez que P é verdade, S acredita que P e S está justificado em acreditar que P, então se segue necessariamente, ou seja, é suficiente para afirmarmos que S sabe que P. Então é exatamente essa estrutura que o Gettier pretende mostrar que não se sustenta. Em outras palavras, essas três condições aqui apresentadas poderiam ser satisfeitas, mas não se seguiria que o sujeito S sabe que P. Então nisso você percebe também que aqui nós não estamos diante de uma definição estipulativa meramente. É por isso que tem que se tratar exatamente de uma definição que captaria a natureza de um fenômeno, no caso, o fenômeno do conhecimento. Porque se fosse uma definição meramente estipulativa, quer dizer, uma definição simplesmente dada pelo filósofo para fixar arbitrariamente como ele entende o termo conhecimento, então nós poderíamos simplesmente dizer: ok, Gettier, se você me mostrar um caso em que um sujeito S tem uma crença, esta crença é verdadeira e o sujeito está justificado em ter essa crença, eu decido chamar isso de conhecimento. É assim que eu uso o termo conhecimento. Então, não é disso que se trata aqui. Você não pode dar essa resposta a Gettier, porque essa definição tem a pretensão de não ser arbitrária. Essa definição tem a pretensão de elucidar, de tornar inteligível o que se passa nos casos em que nós dizemos que alguém tem conhecimento, certo? Ora, isso significa então que nós também aceitamos que normalmente nós sabemos intuitivamente quando alguém tem ou não tem conhecimento. Quer dizer, nós não precisamos necessariamente ter disponível um conceito filosófico de conhecimento, nós não precisamos estar de posse da definição de conhecimento para sermos capazes de identificar fenômenos de conhecimento. Então, nós conseguimos identificar casos particulares, partindo do particular para o particular. Nós sabemos dizer, então, realmente, Gettier, este não é um caso de conhecimento, mesmo que a gente não saiba formular universalmente, abstratamente, o que é conhecimento. É só nesse sentido que o artigo do Gettier pode funcionar. Se nós somos capazes de identificar instâncias particulares como sendo ou não sendo instâncias de conhecimento, então o Gettier pode nos colocar diante de uma instância que nós admitimos que não é uma instância de conhecimento e ele pode nos mostrar: ora, veja que, no entanto, aquelas três condições que vocês julgavam serem condições necessárias e suficientes do conhecimento estão presentes nesse caso. Então, é nesse sentido que uma definição pode ser refutada. É justamente, eu repito, porque ela não é estipulativa, porque ela pretende ser uma definição real de conhecimento. Ela pretende, eu repito também, captar a natureza do fenômeno conhecimento expressando uma verdade necessária.
Então, vamos ver como é que se dá ainda o argumento do Gettier com base em duas explicações preliminares. Primeiro, é possível que alguém esteja justificado em acreditar em uma proposição que de fato é falsa. Isso costuma ser bastante aceito por epistemólogos, quer dizer, você pode estar justificado e ainda que a justificação tenha uma conexão com a verdade, quer dizer, estar justificado significa de certa maneira rastrear a verdade, aumentar a probabilidade de que a sua crença seja verdadeira, ainda existe a possibilidade de que a sua crença esteja justificada e seja falsa. Então, crença justificada não é sinônimo, tá? Não é idêntico à crença verdadeira. Isso é muito importante para que nós possamos entender o argumento de Gettier, os contra-exemplos de Gettier. Você tem que entender, então, que uma pessoa pode estar justificada em ter uma crença, mesmo que depois se descubra que a sua crença é falsa. Ela não sabe, é claro, que a sua crença é falsa. Ela tem boas razões para acreditar no que ela acredita, mas mesmo a despeito dessas boas razões, acontece de não ser o caso aquilo em que ela acredita. Isso é uma possibilidade, então, comumente aceita. E é claro, haverá quem, para rejeitar os contra-exemplos de Gettier, tentará negar esse ponto inicial. Então, há filósofos, que procuram responder a Gettier, argumentando justamente que não deve haver esse gap entre justificação e verdade, que você só pode ter conhecimento se houver uma conexão necessária entre o modo como você adquire o conhecimento e a verdade do seu conhecimento. Então, essa é uma estratégia possível de resposta ao Gettier. Você tentar negar esse ponto inicial de alguma maneira. Há quem recorra, por exemplo, até a teoria da virtude de Aristóteles, procurando mostrar aqui que apenas boas intenções, digamos assim, não bastam. Nós precisamos, para que haja virtude epistêmica, para que o sujeito de fato possa ser considerado como alguém cujas crenças merecem o título honorífico de conhecimento, é preciso que essas crenças sejam bem-sucedidas, que elas sejam verdadeiras e que elas ainda sejam verdadeiras devido ao modo como procedeu o sujeito na sua investigação. Então, essa seria uma maneira de nós tentarmos evitar já o nascimento dos contra-exemplos de Gettier, certo? De toda maneira, como eu disse, é comum que as pessoas aceitem esse ponto inicial, então não é um ponto tão controverso, não é algo que enfraqueça o argumento de Gettier já de início, o fato dele ter essa pressuposição. Tem que haver uma elaboração teórica para derrubar essa pressuposição que é geralmente aceita. O segundo ponto inicial, então, é o seguinte: para qualquer proposição P, se S está justificado em acreditar em P, e P implica Q, e S deduz Q de P, e aceita Q como um resultado dessa dedução, então S está justificado em acreditar em Q. Note que esse segundo ponto inicial parece ainda menos controverso do que o primeiro. Afinal de contas, é válida aqui a implicação entre P e Q, e o sujeito S nada mais fez do que fazer essa dedução válida. E ele aceitou ainda a segunda proposição em virtude de uma derivação válida. Então, isso costuma ser algo bem tranquilo, intuitivo, que esse sujeito está justificado nessas condições. Então, os dois pontos iniciais são esses, vamos partir um pouco adiante.
Ele vai apresentar então dois casos, né, em que as proposições estabelecidas em A são verdadeiras e ao mesmo tempo é falso que a pessoa saiba essa proposição. Qual que é o primeiro caso, que é o único caso que nós analisaremos na aula de hoje? É justamente o caso em que Smith e Jones se candidataram ao mesmo posto de trabalho. O que acontece então? O Smith tem fortes evidências para a seguinte proposição conjuntiva: Jones é quem vai ficar com o emprego e Jones tem moedas em seu bolso. Isso significa que Smith, então, está justificado em aceitar essa proposição D, tá? Ele tem evidências para isso, não é um simples palpite. Além disso, o Gettier nos diz quais são, então, por exemplo, essas evidências. A evidência de Smith para acreditar nessa proposição D, de que Jones vai ficar com o emprego e tem moedas em seu bolso, 10 moedas em seu bolso, né? É que poderia ser que o presidente da empresa assegurou a ele que Jones seria selecionado no final e que ele, Smith, tinha contado as moedas no bolso de Jones 10 minutos atrás. A proposição D tem uma implicação, então. Quem vai conseguir o emprego tem 10 moedas em seu bolso. Isso se segue logicamente. Veja que a implicação lógica de D para E é válida, porque D diz que Jones fica com o emprego e tem 10 moedas em seu bolso. E E diz que quem vai conseguir o emprego tem 10 moedas em seu bolso. Então, aqui não existe qualquer problema nesta inferência. Esta inferência é uma boa justificação da proposição E partindo da proposição D. Agora, nós vamos supor que o Smith viu essa implicação, ele percebeu, então, que existe essa inferência válida possível de D para E, e ele aceitou a proposição E justamente por causa disso, com base na proposição D, que era uma proposição para a qual ele tinha evidências fortes, né? Já que ele mesmo tinha contado as moedas no bolso do Jones e o presidente da empresa tinha dito para o Smith que o Jones é que ficaria com a vaga. Então, até aqui, nós poderíamos dizer que o Smith está agindo de forma epistemicamente responsável na formação das suas crenças. Parece que ele não está faltando com qualquer virtude epistêmica. Então, por isso que o Gettier conclui que neste caso o Smith está claramente justificado em acreditar que a proposição E é verdadeira. Ora, agora o Gettier pede o seguinte: vamos imaginar que sem que o Smith saiba, não é o Johnny, mas ele mesmo que vai ficar com o emprego. E também, sem que o Smith saiba, ele mesmo tem 10 moedas no seu bolso. Quer dizer, o Smith contou as moedas no bolso do Jones e não contou as moedas do seu próprio bolso. Coincidentemente, ambos tinham 10 moedas no bolso. Também por coincidência, os planos do diretor da empresa, do presidente da empresa, acabam não se realizando, acaba acontecendo do Smith ser selecionado para a vaga. Embora, então, o Smith tivesse boas razões para acreditar que o Jones ficaria com a vaga, já que o presidente da empresa é que disse isso para ele, é possível, pode acontecer do presidente da empresa acabar não prevendo corretamente o que aconteceria por uma razão ou por outra e o Smith é que acabou ficando com a vaga. Então, a proposição E ainda é verdadeira, né? Quem vai ficar com a vaga tem 10 moedas no seu bolso. Isso não mudou. Mas o que mudou? A proposição D de que o Smith inferiu E é falsa.
Então, a proposição D é falsa, mas a proposição E ainda é verdadeira. Só que o que justifica o Smith a acreditar na proposição E não é a mesma coisa que torna a proposição E verdadeira. Então, isso é essencial para a gente compreender a natureza dos problemas Gettier. O Smith está justificado em acreditar na proposição E. Isso não estaria sob discussão. Nós aceitamos que o Smith está justificado na sua crença. Só que a proposição E é verdade por outra razão e não pelas razões em que o Smith acredita. Quer dizer, é uma coincidência mesmo o Smith estando justificado, mesmo o Smith tendo agido com responsabilidade epistêmica, ainda assim é sorte aquilo que explica por que o Smith tem uma crença verdadeira. Esse é o pulo do gato do Gettier, ter conseguido mostrar casos em que isso acontece. O sujeito está sim justificado, a crença dele é sim verdadeira e ainda assim é um elemento de sorte que explica por que a crença dele é verdadeira. Não é a mesma coisa que explica por que a crença dele é justificada, tá? Essa é a essência do problema Gettier. Então, no exemplo criado pelo Gettier, é verdade que Smith acredita que E é verdade e Smith está justificado em acreditar que E é verdade. Ora, isso significa então que estão satisfeitas todas aquelas três condições separadamente necessárias e conjuntamente suficientes para a verdade da proposição S sabe que P. Aqui o Smith tem uma crença, essa crença que ele tem é verdadeira e essa crença que ele tem está justificada. Então, aplica-se o conceito tradicional de conhecimento. E, no entanto, a gente diria intuitivamente que o Smith não sabe que E é verdade, já que ele está pensando que E é verdade porque Jones tem 10 moedas no seu bolso e não porque ele próprio tem 10 moedas no seu bolso. Então, a gente não diria que num caso desses, o Smith tem conhecimento de fato da proposição E. Apenas aconteceu, como eu disse, uma feliz coincidência que fez com que a crença do Smith fosse tanto verdadeira quanto justificada. Mas eu enfatizo de novo, por razões diferentes. E aí, então, o Smith justamente diz que é igualmente... O Gettier, né? O Gettier diz justamente que é igualmente claro que Smith não sabe que E é verdade, pois E é verdade em virtude do número de moedas no bolso dele próprio, como eu acabo de dizer, enquanto Smith não sabe quantas moedas estão em seu próprio bolso e baseia sua crença na proposição E em uma contagem das moedas no bolso de Jones, que Smith falsamente acreditou ser a pessoa que ficaria com o emprego. Bom, o Gettier causou uma confusão danada na epistemologia com esse artigo, tá? Ele fez com que muita gente voltasse para as pranchetas, assim por dizer, e começasse a construir de novo a sua imagem do conceito de conhecimento. Como eu falei, alguns tentaram negar um dos pontos iniciais do argumento do Gettier, outros tentaram simplesmente abandonar todo esse projeto analítico de uma definição de conhecimento, outros ainda buscaram simplesmente remendar a definição, procurando então alguma outra característica que fizesse com que ela pudesse nos prover uma condição suficiente do conhecimento e não gerasse mais esse falso diagnóstico, esse falso positivo. Então, várias
várias mudanças na epistemologia se deveram a este artigo do Gettier, inclusive o giro para o externalismo. O externalismo consiste em uma visão epistemológica de acordo com a qual um sujeito justamente pode saber sem saber que ele sabe. Quer dizer, ele pode ter conhecimento, mas pode ser que a evidência que justifica a proposição verdadeira em que ele acredita não seja uma crença disponível na sua própria mente. Isso seria externalismo, né? Além disso, o externalismo nos diz que o sujeito tem conhecimento quando a crença dele rastreia corretamente a verdade de uma proposição, ou seja, quando a crença dele é verdade pelo mesmo fator que faz com que a crença, quer dizer, ele tem a crença, melhor dizendo assim, tá? Ele tem a crença em virtude do mesmo fator que faz com que o conteúdo dessa crença seja verdade. Essa seria a melhor maneira de colocar esse tipo de teoria de acordo com a qual a crença tem que rastrear a verdade, mesmo que o sujeito não tenha uma consciência disso, né? Então, o sujeito, ele adquiriu uma determinada crença em função dos mesmos fatores que, de fato, tornam a crença dele verdadeira, algo que nós vimos que não acontece no caso Gettier. Então, o externalismo também pode lhe dar ferramentas para evitar as conclusões de Gettier, quer dizer, para explicar por que o sujeito S não tem conhecimento. No final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer uma epistemologia que seja capaz de nos explicar por que o Smith tem uma crença verdadeira e justificada e não tem conhecimento. A epistemologia tem que ser capaz de nos prover um conceito de conhecimento que dê um diagnóstico correto do caso do Smith. Então, tem que ter um conceito de conhecimento que não se aplique ao caso do Smith e que permita que a gente entenda por que o Smith não tem conhecimento. É isso que o conceito tradicional não é capaz de nos fornecer. De acordo com o conceito tradicional, pelo que nos mostrou o Gettier, nós teríamos que concluir erroneamente que o Smith tem conhecimento. Então, por isso que tem alguma coisa errada com o próprio conceito tradicional de conhecimento que motiva todas essas mudanças na epistemologia. Então, essa é a importância desse artigo, que já é um clássico, ainda que tenha sido escrito há não tantas décadas atrás, né? Ainda que ele não tenha sido escrito há tanto tempo, ele já é um clássico da epistemologia contemporânea. Então, muito obrigada por terem assistido. Por hoje seria isso. Até a próxima. Tchau.